Olá, tudo bem? Quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Eu separei essa lição para reforçar a importância do VBA. Então as pessoas acham o VBA difícil e o pior, acham desnecessário. E é justamente o contrário. Vou repetir pela enésima vez e vou continuar repetindo até o final do curso. Se você não aprender a usar programação VBA, você não vai usar nem 5% dos recursos que o Excel realmente oferece. Às vezes as pessoas dizem, não vou perder tempo aprender VBA, eu faço lá com fórmulas, funções, e às vezes a pessoa fica um dia, uma semana, um mês tentando com fórmulas e funções e não consegue, porque nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. Chega um momento em que você tem que partir para a programação VBA, que é a única solução disponível. Quando tem uma lógica mais complexa, quando envolve uma repetição muito grande de tarefas com a mesma sequência, enfim. Tem situações em que simplesmente, e muitas situações, que simplesmente fórmulas, funções e os demais recursos do Excel não dão conta. Então, por isso que é preciso, que é necessário, que não é perda, é ganho de tempo aprender programação VBA. Nessa lição introdutória eu vou reforçar para vocês o que é a programação VBA e para que serve a programação VBA. Eu já fiz uma apresentação lá na primeiro vídeo deste módulo, e aqui eu vou reforçar porque quero realmente que vocês estejam convencidos de que é importante aprender programação VBA. Aliás, vocês já devem estar, senão não estariam inscritos nesse curso, né? Buscando esse conhecimento, mas nunca é demais reforçar esse ponto. Nas lições iniciais desse módulo, nós aprendemos a criar macros simples, as quais reproduzem uma série de comandos do mouse e do teclado. Para que possamos criar macros mais sofisticadas e resolver problemas mais complexos de lógica complexa com o Excel, precisamos da programação VBA. Conforme descrito anteriormente, a linguagem de programação do Excel e de todos os aplicativos do Office, do Word, do Access, do PowerPoint, do Outlook, do OneNote, todos os aplicativos fazem parte do pacote Office, é o VBA, que significa Visual Basic for Application. O que é uma linguagem de programação? É um conjunto de comandos, rotinas e objetos, sendo que cada objeto tem seus métodos, propriedades e eventos. Nós vamos, devido à importância de entender o que é um objeto, o que é um modelo de objetos, uma hierarquia de objetos, nós vamos ter uma lição só para falar sobre isso e vamos ter 2 módulos inteiros para estudar os principais objetos do modelo de objetos do VBA no Excel. Então, uma linguagem de programação é um conjunto de comandos, rotinas, objetos e funções que executam tarefas específicas. E é um conjunto gigantesco. O VBA no Excel tem milhares, mais de 100 mil comandos. Se você for considerar cada método, cada propriedade, cada evento de cada objeto como um comando, passa aí dos 100 mil muito facilmente. Considere o exemplo genérico a seguir, onde são utilizados comandos genéricos. Aqui não são comandos do VBA, é apenas para ilustrar. Para acessar uma tabela do Access a partir de uma planilha do Excel. Então, começo da macro, os comentários, acessar o banco de dados, acessar a tabela pedidos, aplicar filtro, país igual ao Brasil, exibir os dados obtidos na planilha atual, formatar a primeira linha com negrito,
formatar a primeira linha com fonte azul e encerrar a macro. Que seria a lógica que a macro deve seguir, os passos que ela deve seguir. Claro que para cada uma desses passos existe um ou mais comandos necessários para implementar esse passo. E é difícil, Júlio? Não. Vamos ver vários exemplos, inclusive esse exemplo como resolver usando programação no Excel, e é bastante simples, não tem grandes complicações, ok? Por que eu preciso aprender programação VBA? Até vou tomar um gole do meu café e vou deixar essa tela 5 segundos para vocês. Por quê? Por que você precisa dedicar o seu tempo, que não deve ser... Você é exemplo de todos nós hoje em dia, certamente está envolvido com muitas tarefas, não tem muito tempo disponível. Por que ainda tirar um pedaço desse tempo para aprender VBA? A utilização de macros em conjunto com o VBA nos oferece um grande número de opções na busca por soluções de problemas mais complexos. Eu estou usando aqui problemas complexos, significa problemas de lógica complexa. Às vezes você tem lá 200 arquivos em TXT, você precisa importar um para cada planilha na sua pasta de trabalho, depois criar uma planilha consolidada, depois fazer cálculos e depois exportar isso para uma planilha separada, só os dados consolidados, e ainda mandar por e-mail para o teu chefe. Claro que você pode fazer isso tudo manualmente, importar uma a uma, depois criar todas as formas de consolidação, blá, 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 e mandar por e-mail para o chefe. Isso tudo pode ser automatizado usando programação VBA. Claro que no primeiro momento de desenvolver a rotina, você vai perder talvez mais tempo do que fazer a consolidação do mês para mandar. Só que depois de desenvolvida a rotina, aí você pode usar ela todos os meses e vai ser simplesmente todo aquele trabalho que seria trabalho de um dia, numa semana talvez, seu trabalho de clicar num botão e deixar o VBA trabalhando. Claro que para isso você tem que dominar a programação VBA. Existem situações práticas em que, por mais que saibamos utilizar todos os recursos, comandos, formas e funções no Excel, essa utilização, esses recursos, não são capazes de solucionar o problema proposto. Nessas situações, o que tem que fazer? Tem que utilizar a programação VBA. Muitos usuários acreditam que é possível solucionar todo e qualquer problema, usando somente formas, funções e os recursos do Excel. Isso não é verdade. Se fosse verdade, a Microsoft não teria criado a programação VBA, apenas para complicar mais, apenas para tomar mais o seu tempo. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Existem situações onde você terá que criar suas próprias rotinas e funções para solucionar um determinado problema. E isso só pode ser feito com o uso de programação VBA. Vou ser até mais radical. Já fui e continuo sendo, e já falei, e vou falar várias vezes, isso aqui que está em maiúsculo. Se você não sabe programação VBA, você está utilizando menos de 5% da real capacidade do Excel. Ponto. Muitos usuários entram em contato comigo via e-mail dizendo: por favor, me dê uma solução que não envolva programação. Não quero saber de programação. Respeito a opinião de todo mundo, cada um tem direito de usar o seu tempo como acha melhor, de aprender os recursos que acha necessário, mas fugir de programação significa abrir mão dos recursos mais poderosos que o Excel disponibiliza. Significa ficar sem poder solucionar problemas mais complexos. A programação é útil e necessária. Eu deveria ter colocado até em maiúsculo e em vermelho aqui. Programação é uma ferramenta extremamente útil e extremamente necessária. E você vai ver no decorrer desse curso que programação não é um bicho de 7 cabeças. Dá para aprender programação, não é aquela coisa para nerd, para cientista maluco, que muitas vezes pode parecer. Não vou dizer que é fácil, mas não é difícil, tem uma lógica bem definida, basta estudar e fazer as coisas passo a passo e com calma. Vou tomar mais um golinho para finalizar meu café e aí vamos para o próximo slide. A linguagem de programação utilizada pelo Excel é o VBA.
Visual Basic for Applications. Conforme veremos a partir desta lição, esta é uma linguagem, ao mesmo tempo, extremamente simples e extremamente poderosa. Vocês vão ver, à medida que a gente for desenvolvendo as rotinas, vocês vão ver como é poderosa essa linguagem de programação. Com o VBA nós temos acesso completo a todos os elementos de todos os objetos de uma planilha do Excel. O que significa isso? Com o VBA eu posso fazer absolutamente tudo o que é feito usando fórmulas, funções, os recursos disponíveis na interface gráfica do Excel e muito mais. Porque se fosse apenas para poder fazer o que está disponível na interface gráfica, não teria sentido. É muito mais fácil clicar com o mouse e usar uma fórmula ou função do que ter que aprender programação. É possível muito mais com o VBA. Também temos acesso a elementos externos, tais como bancos de dados do Access, do SQL Server, do Oracle. Com o código VBA podemos criar uma rotina, por exemplo, para a validação do dígito verificador de uma célula que contém o valor do CPF, CNPJ ou de um campo número de processo. Podemos criar código que percorre todas as linhas de uma planilha, alterando os valores de uma mais coluna com base em uma ou mais condições. Podemos automatizar rotinas para importação e exportação de dados e poderia ficar aqui tagarelando centenas de exemplos que só podem ser resolvidos usando programação VBA. Nessa introdução à linguagem VBA, que são todas as videoaulas até o final desse nosso módulo, que será assunto de todas as demais lições desse capítulo, desse módulo, tratarei dos seguintes assuntos. Programação com Excel, introdução à linguagem VBA, é o que estamos fazendo nessa lição. O ambiente de programação, como é um módulo de programação VBA, quais as partes que compõem ele, quais as regras para criar um módulo, para criar procedimentos, funções, tipos de dados, variáveis, escopos de variáveis, funções de tipo de dado, de conversão de tipo, de data, hora, de funções matemáticas, funções de texto, estruturas de controle, if, then, else, estruturas de repetição, exercícios de exemplo e criação de funções e procedimentos personalizados. Uma das funções que nós vamos criar é uma função para validação do DV do CPF. Vou apresentar em detalhes para vocês como é que é o algoritmo e vou criar a função com vocês passo a passo, comando a comando. Por que utilizar? Júlio, mas está sendo muito repetitivo. Porque você tem que sair dessa lição convencido de que o VBA é importante e de que vale a pena o tempo e o esforço que você vai dedicar para o aprendizado dele. Se você achar que não é tão importante assim e começar a estudar e na primeira dificuldade aí você já vai parar. E aí volta para aquela rotina de tentar fazer tudo usando fórmulas e funções. E nem sempre é possível resolver todos os problemas usando fórmulas e funções. O VBA nos oferece possibilidade de controle e personalização para criar aplicativos que vão muito além das macros e muito além do que seria possível ser feito somente usando fórmulas e funções. O VBA é uma linguagem de programação interna do Excel e de todos os aplicativos do Office. Usamos o VBA pelo mesmo motivo que utilizamos macro, para automatizar tarefas e rotinas repetitivas envolvendo os diversos elementos de uma planilha, células, pasta de trabalho, planilha, faixa de célula, gráficos, tabelas dinâmicas, etc. No entanto, o VBA oferece maior poder e controle mais detalhado do que as ações de macro. Na prática, as ações de macro duplicam operações que podemos realizar manualmente, usando o mouse e o teclado. Já com o VBA, não. Com o VBA, sabendo programação VBA, você define passo a passo o que a rotina em VBA vai fazer. O VBA vai muito além da simples automação de sequências de ações. Ele oferece um conjunto de ferramentas que lhe permite criar aplicações personalizadas com base nos elementos do Excel, com base em elementos externos, bancos de dados, arquivos em formato texto com dados, formato CSV, etc. e nos objetos de uma planilha do Excel. Por exemplo, podemos criar uma rotina em VBA em uma planilha do Excel. Esta rotina pode acessar dados de uma segunda planilha que está na rede em um drive mapeado em um servidor de arquivos. A mesma rotina, além de acessar os dados, pode fazer cálculos, consolidações, gerar os resultados no formato de uma planilha do Excel e salvar a planilha na rede ou publicar os dados no formato HTML, no servidor da intranet da empresa e as pessoas, os usuários, acessam esses dados usando o navegador. É só um pequeno exemplo do que pode ser feito com VBA. Tem muito mais, vocês vão descobrir durante esse curso.
Vantagens de utilizarmos a programação VBA. A primeira vantagem é que eu posso, em uma rotina VBA, acessar dados de várias planilhas da pasta de trabalho atual ou até de várias pastas de trabalho diferentes, inclusive pastas de trabalho que estão na rede. Isso é possível, ou de arquivos externos, como TXT ou bancos de dados do Axis. Isso aí tudo você consegue fazer usando o VBA. O VBA tem um modelo de objetos muito poderoso que me dá acesso a todos os elementos de uma planilha do Excel. E nós vamos estudar esse modelo de objetos do VBA. Criação de funções definidas pelo usuário são funções para realizar cálculos ou operações que não existem prontas no Excel. Você não vai criar uma função em VBA para somar uma faixa de células, porque já existe a função soma no Excel. Você não vai criar uma função em VBA para calcular a média de uma faixa de células, porque já existe essa função pronta no VBA. Agora no VBA, o Excel, já existe essa função pronta no Excel. Agora o Excel não tem função pronta para todo e qualquer tipo de cálculo. Por exemplo, para calcular, para verificar se o DV de um CPF está correto, se o CPF informado é válido, não tem uma função pronta no Excel. Quando não tem uma função pronta, você pode criar essa função usando programação VBA. E nas lições finais desse módulo, nós vamos aprender a criar funções personalizadas, inclusive uma função para validação do DV do CPF. Definição de condições de controle de fluxo, tem lá comandos que fazem testes lógicos. Se o valor em tal célula é maior ou igual a tanto, faça tal coisa. Caso contrário, faça tal coisa. Tem estruturas de controle que fazem com que um laço lá, uma série de comandos seja repetido um número determinado de vezes. E assim por diante. Cálculos complexos e soluções de problemas que envolvem uma lógica complexa. Tem problemas lá que envolvem muita lógica, muita complexidade, que só com as fórmulas e funções fica bem complicado ou até mesmo impossível de resolver. E aí entra o VBA, ok? Espero que eu tenha feito com essa lição uma boa propaganda do VBA, tenha convencido vocês de que é necessário realmente aprender o VBA. Essa lição foi para fazer uma apresentação e convencê-los do quão útil é este recurso. Qual recurso? A programação VBA no Excel. A partir da próxima lição, vamos começar o estudo do ambiente de programação do VBA, mais conhecido como editor do VBA. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha atingido o seu objetivo e aguardo vocês na próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagine a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa,
a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!